Deus. Santo, santo és o Senhor dos senhores. Cumprimento o povo de Deus com a paz, amém? Amém. Aleluia. Vou deixar uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 26. Aleluia. Exaltado és o Senhor. Mateus, capítulo 26. Versículo 44. Santo és o Deus de Israel. Eu quero te relembrar que o grandão da Galileia se faz presente aqui. Que o Papai está neste lugar. A palavra fala a nossos corações: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está neste lugar. Ele está nessa casa. Ele continua cuidando de ti. E achou eles, amém? Amém. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disse: agora dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai vós, partamos. Eis que é chegado o que me traga. Amém? Pode se sentar, aplaudindo ao Rei da Glória. Aleluia. Essa palavra vai aos nossos corações sobre o Getsemane, sobre Jesus quando se entregou ali. Ele já desceu totalmente preparado por aquilo que ia passar, principalmente por aquilo que estava passando. E a palavra vem ao meu e ao seu encontro. Que você está passando neste momento não te impede de vivificar aquilo que tem para você, pois o nosso mestre deixou o exemplo essencial no Getsemane, deixou o exemplo essencial como se deleitar no Senhor, como se entregar no Senhor, como rasgar a alma para o Senhor. Ele disse: todavia, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Deus está te dizendo neste momento: ei, às vezes não pode ser do jeito que tu queres, mas sendo do meu jeito é o que permanece, é o que importa. E a palavra de Deus vem dizendo ao meu e ao seu coração: independente do vendaval, independente do que você está passando, do que você passou, se traíram também você, se fizeram algo que não te agradou, se você tu próprio se magoou, se frustrou com pessoas terrestres, eu estou aqui para te relembrar que o Nazareno poderoso, o grandioso, o grande eu sou, o grande Deus de Israel, agora estava em Cristo e Cristo estava nele, e ele passou por tudo triunfando, ele passou por tudo entendendo e sabendo que ele teria vitória e ia triunfar. Aleluia. Eu estou aqui para te relembrar que independente da angústia, do momento que você está passando, você vai triunfar. Você já venceu, você é mais do que vencedor. Você tem valor. Deus está aqui para ti. Independente de tudo, você vai enfrentar. Aleluia. Como Jesus enfrentou, ele não correu, ele não se assombrou, mas ele enfrentou tudo, crendo e acreditando que o melhor ia por vir, e o melhor já está por vir. E eu quero te relembrar que o melhor já veio, que foi o Senhor Jesus, desceu, fermentado naquela cruz, passou por tudo, por mim, por você, e hoje está dizendo: filhinhos, independente de tudo, eu ainda sou o Senhor, o grande eu sou, a cuida de ti, que te guarda, esconde-te no esconderijo do Altíssimo, que independente de tudo, tu já venceu. Ele prometeu que está conosco, amados, até o fim. Aí você deve se perguntar: pastor, por que você leu só 44 a seguir? Porque independente de tudo, o que ele passou, ele começou a ainda mais entender e saber, como sempre sabia, de tudo que ia passar. Aí você me pergunta: mas por que tinha que passar? Para mostrar o exemplo para mim e para você. Independente se o mundo levanta, se o inferno levanta, vão levantar contra ti, mas não vão prevalecer, porque você está com ele e ele está com você. Você não é qualquer um, você é, aleluia, filho do Deus Altíssimo. Independente do que ia acontecer, ele
para com a minha vida e para com a tua vida. E a palavra diz: levantai-vos e partimos daqui, e vai chegar o que ele trai. Ele já sabia que ia ser traído. Mas o mais importante disso, amados, ele entrega essa palavra. É como ele chegou ao Getsemane. Ele se prostrou. O anjo teve que descer para o consolar. Ele diz: Pai, se necessário for, passa de mim esse cálice. Porque ele era Senhor, mas ele também estava em carne, ele como eu e você, sentia dor, tinha coração, ele se sentia também, ele tinha sentimentos. Eu quero que você entenda isso. Por que a pessoa só está detalhando isso? Porque tem pessoas que você fala: Jesus morreu por você, ele fala: você disse. Mas quando ele se coloca, ele não quer vivenciar o que Deus tem para ele, ou o que Deus tem para mim ou para você. Por quê? Porque para vivenciar o que Deus tem para mim e para você, não é de qualquer jeito, e não é fácil, nunca vai ser. Porque para você vivenciar e entender o que Deus tem para você, primeiramente você tem que descer na lareira, primeiramente você tem que morrer a si mesmo, você tem que deixar o mundo para trás, você tem que auto próprio entender que você não faz mais nada, mas o Espírito Santo que habita em vós pode fazer tudo através de vós, pode te controlar, pode mostrar para você o que você ainda não sentiu na área espiritual. Ou seja, amados, essa palavra está nos relembrando que, independente de tudo, o segredo ainda é o joelho, o segredo ainda é a entrega, o segredo ainda é a obediência, o segredo ainda é você vivificar o amor, mesmo se não te amaram, você vivificar com alegria, mesmo com aqueles que te entristecem, você abraçar com amor incondicional, mesmo que você não ganhou nenhum abraço, mesmo quando você vê que ele não é merecedor, mesmo quando você vê que usa com falsidade com você, você mostra totalmente ao contrário. Por quê? Porque Cristo nos deixou o exemplo, nos amando sem nós merecer, nos deixou o exemplo se entregando sem nós se entregar, nos deixou o exemplo vivificando o melhor mediante o amor e mediante a graça. Aleluia! É mediante a graça o amor. Glória a Deus, o amor aleluia. que ele fez por mim e para você, amados, e nada mudou. Ele continua nos amando com amor, ele continua nos amando com amor imenso. Mas muitas vezes nós nos afastamos, nós nos esfriamos, nós paramos mediante a caminhada. E ele está dizendo: ei, vinde a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Essa palavra nos ensina a orar, a nos deleitar em lágrimas. Essa palavra nos ensina a entender que mesmo que não foi do meu jeito, mas tem que ser da vontade do meu Senhor. Quando a palavra diz Senhor, mergulhando nos detalhes da palavra, o Senhor é aquele que controla, o Senhor é aquele que manda. Então, se Cristo é o seu Senhor, faz o que Ele manda neste momento. Só obedece. Você pode deleitar em oração com os problemas, mágoas e tudo, mas quando você levanta, essa é a diferença. Levantamos leve, levantamos diferente, levantamos transformados, levantamos renovados. Se você deleita em oração para entregar a palavra neste momento, se você deleita em oração, amados, e você levanta do mesmo jeito, você não está apto a orar. Pastor, porque você está dizendo isso? Mas eu sou pecador e o sangue foi derramado por todos. Sabe por que eu quero detalhar para você? Porque muitos nessa geração coach, nessa geração que está tão modernado, acham que só tem que deleitar em oração, ficar 5, 2, 3 minutos e sair, tá bom demais. Papai trabalha por você 48 horas, é dia e noite. Então deleite em oração e só levanta quando você for totalmente mudado, transformado e restaurado, porque Ele ainda restaura vidas, Ele ainda muda vidas, Ele ainda transforma vidas. Com sangue na mesma pessoa, Ele pode te lavar de dentro para fora, Ele pode mostrar para você através do Espírito Santo que quem muda é Ele. Você não precisa mudar, só se coloca, porque Ele está disposto a te mudar, Ele está disposto a te aperfeiçoar, Ele está disposto a fazer você entender que não é você, é por Ele, para Ele, a todas as coisas. E por isso que você está aqui neste momento, porque você é dele, e por tudo que o Senhor fez, que estamos aqui, amados, para nós se entregar como Ele se entregou, para nós vivenciar a glória que Ele realmente tem para nós. Já dissemos, é lindo esse detalhe, porque Ele deleita, Ele vai em oração, mas quando Ele levanta totalmente diferente, para poder enfrentar a morte, enfrentar aquele que viu
Ele teve que olhar pessoas que ao qual ele olhava o coração, que falavam mal, que não acreditavam, que vivenciavam totalmente ao contrário. Mas quando Jesus entrava, falava, transformava. E a palavra de Deus fala que aqueles que recebiam, presta atenção nisso, eu estou entregando, aqueles que recebiam a palavra de bom grado, a vida era mudada. Aleluia! Aqueles que recebiam de bom grado, aleluia! mesmo que era uma palavra de exaltação, mesmo que era uma palavra que doía, mesmo que era uma palavra que você não queria, ele recebia. Por quê? Porque a palavra que muda não é aquela que você quer, mas é aquela que você não espera. Porque Deus te conhece bem, Ele trata por dentro, Ele sai da ferida, derrama o azeite e mostra que Ele é Senhor, para poder nos ensinar que ainda quem tem o controle de tudo é o Senhor. Aleluia! Então deixa eu abençoar o poder dessa palavra, que Deus possa ainda mais nos envolver nele, que Deus possa ainda mais fazer o melhor no meu e no seu coração, porque Ele não mudou e é fiel na tua palavra, amém? Deus abençoe seu coração, a sua vida. Uma salva de palmas ao Deus da glória. Deus abençoe a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Diácono Johnny. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós adoramos o teu nome.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Aleluia, Jesus. Nós vamos cuidar do nosso E o diácono rival vai estar fazendo oração pelo dízimo e oferta. Eu falei, Deus contar ao Senhor. Amém. Tomar a live linda, você abençoe o pastor Diácono, que é o Senhor, o doutor Manuel, abençoe também a live dos Horácios, São Domingos. Deus te abençoe também, que vai nos abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Botando de oração para Deus abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço mais uma vez. Aleluia, Deus. Abençoa todos os que estão também. Abençoa ele também, que pode tirar na cara do Senhor também. Abençoa também cada vida também que se encontra também. Louvado seja nosso Jesus. Abençoa também, Jesus, que estão lá agora também, de oração também. Abençoa também nosso lar também, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Santo, Santo, até o nome de Deus. Abençoa também a irmã de Alberto também, visita ela também, pode falar usando também, porque as pessoas podem ser curadas em nome de Jesus. Coloca a mulher também que ser curada em nome de Jesus. Santo, Santo, é o nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Jesus Cristo. Abençoa também os outros ministérios também, Jesus. Abençoa também o Senhor na fortemente, a oração também, Jesus. Louvado seja o Jesus Cristo. Santo, Santo, é o nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Santo, Santo é teu nome, Jesus. Abençoa também os pais Santa Rita também. Abençoa também, Jesus. Vai também o que esse pode guardar a ponte também. Sempre vai guardar também. Santo, Santo é teu nome, Jesus. Abençoa também o cúpula da vida nova também. Que o pastor Alexandre também. Estou entregando a palavra do Senhor também, Jesus. Santo, Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, nosso Pai, que te usa também, Jesus. Estou também na palavra do Senhor também, Jesus. Estamos também na palavra do Senhor, Jesus. Abençoe eu também, a família dele também, na saúde, na cidade. Abençoe o irmão Chaco também, Jesus. Deus pode colocar a dona também, pode ser curado em todo o que estão que é amigo do Senhor, abençoe o Senhor também, a família também, Jesus. Coloca a dona também, Jesus. Abençoar também, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Marcos, pegue sua Bíblia comigo, por favor. Vamos produzir o estudo desta noite. Você que está em casa também, abra lá comigo no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. 1 Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Amém? Aleluia. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação de Satanás. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora e dentro, para que não caia em afronta nem no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos,
não de língua dobre, não dado muito ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, pois sirvam e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres, elas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como os diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ter depressa com todos, mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado por gentios, crido no mundo e recebido acima na glória de Deus Pai. Bem, podem sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Essa palavra, amados, Deus usa e leva o apóstolo a escrever para os diáconos, obrerados, pastores, bispos. Mas, amados, eu gostaria de colocar algumas pautas do que foi falado aqui para nós que somos cristãos, que queremos ser chamados como filhos de Deus, que queremos andar por essas ruas e que as pessoas olhem em nós e vejam algo que é de Deus, não aquilo que é da carne, não aquilo que é do homem, não aquilo que é do coração da pessoa. Porque, amados, andar segundo a sua vontade às vezes é fácil. Se alguém te ofender, amados, você pode gritar, você pode ofender, você pode xingar, você pode brigar, sair na porrada, você pode tudo isso. Mas a Bíblia me diz que existem coisas que eu posso, mas não me convém fazer. Existem coisas que eu posso fazer, mas não é da vontade de Deus que você faça. Por isso Deus, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai trabalhando e vai trazendo algumas palavrinhas, algumas regras, e vai trazendo algumas regras no meu coração, no seu coração, nos ensinando a nos portar da maneira ideal. E eu destaquei algumas coisas aqui, amados. Uma das primeiras coisas que nós precisamos ser é irrepreensíveis. E isso não é só para quem é pastor. Isso não é só para quem é diácono, isso não é só para quem é diaconisa, isso não é só para quem, amados, é crente, ou para aquele que primeiramente confessa Jesus Cristo. Isso é para todos. Se você trabalha numa empresa e começa a fazer as coisas de qualquer forma, o patrão vai vir e chamar a sua atenção. Se você começa, amados, e vai ali na loja e compra uma roupa de qualquer forma, quando você vestir ela vai rasgar, não vai? Se você pega e veste, amados, e compra uma calça sem experimentar ela, quando você chega na sua casa, ela não te serve. E então você acaba ficando repreensível. Acaba que você próprio se repreende. Então o primeiro passo para que eu possa ser cristão é tentar ser irrepreensível. É tentar não ser repreendido pelas pessoas lá fora. Às vezes, amados, as pessoas começam a comprar e isso, infelizmente, está na vida dos pastores. Quantos pastores estão aí comprando e não pagam? Quantos, amados, que estão aí, amados, obreiros? Não, olha, pode ficar tranquilo, eu sou servo de Deus, pode vender, que eu vou pagar. Aí chega na hora, não paga, dá escândalo, e aí o que acontece? A pessoa pega e fala assim, olha, fulano é da igreja do ciclano, e é da igreja tal, então não confia, porque todo mundo daquela igreja não compra, ele compra e não paga, e ele está dando motivo para ser repreendido. Então, irmãos, o primeiro passo que eu aprendo aqui, procure não dar motivo para as pessoas repreender você. Procure dar motivo para que as pessoas, amados, olhem para você e esperem em você. Aleluia. Então nós precisamos cavar isso dentro do nosso coração, buscar ser irrepreensível. Muitas vezes, amados, principalmente eu falo de mim,
Principalmente quando eu me casei, irmãos, eu era alguém desordeiro, bagunçado, e muitas vezes a minha esposa teve que me ensinar o cesto, apresentar, ela pegava o cesto de roupa, olhava para mim e falava assim: olha, ei Rafael, prazer, esse aqui é o cesto de roupa. Porque eu tive que aprender a colocar a roupa suja no cesto. E ela olhou e disse assim: prazer, cesto de roupa, esse aqui é o Rafael, que todo dia agora vai colocar a roupa suja de você. São essas coisas, irmãos, eu tive que ser repreendido, mas a partir daí passamos a não colocar mais a roupa suja em qualquer lugar. Então a partir dali eu aprendi. Então eu quero dizer para você, quando você vem para a igreja, não é que a igreja vai começar a colocar você quadrado. Não é que a igreja vai começar a ditar regra para você, pode isso, pode aquilo, pode não pode não, irmãos, é o Espírito Santo. Mas se você quer ser, amados, alguém na presença de Deus, começa por aqui, sendo irrepreensível. Comece a ponderar as suas palavras, comece a ponderar as suas companhias, comece a ponderar os lugares que você frequenta, comece a ponderar, amados, aquilo que você ouve e guarda no seu coração. É verdade. E aí você estará sendo irrepreensível. Então, irrepreensível é quem procura não ser corrigido. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, irrepreensível é quando você não dá motivo para ninguém chamar a sua atenção. Então você não pode, amados. É lógico, um dia alguém vai chamar a sua atenção, um dia alguém vai te corrigir, mas como cristão, procura ser um espelho. Como Cristo é o espelho para nós, vamos imitar as obras de Cristo, amém? O outro, irmãos, é aquele que é casado ou aquele que namora, que ele seja homem de uma mulher só, ou marido de uma mulher só, ou mulher de um homem só, ou esposa de um homem só, ou namorado de uma namorada só, e namorada de um só, irmãos. Porque hoje o que mais está comum é isso. Os pastores, irmãos, estão casados com as suas esposas, agridem as suas esposas dentro de casa e depois saem para a rua como cobertor de orelha, saem para fazer coisas erradas. É por isso que o altar da igreja está manchado. É por isso que nós vemos, amados, a igreja ser manchada nesses últimos dias. É por isso que nós temos visto tantos homens que hoje estão pregando e amanhã está no boteco enchendo a cara. É por isso que nós temos visto tantas mulheres, irmãos, que pregam a palavra de Deus, ou cantam e oram, expulsam o demônio, e amanhã está no laço da prostituição, amanhã está no laço do adultério, amanhã, irmãos, está andando de qualquer forma na rua. Por quê? Porque deu, amados, deu oportunidade para Satanás entrar, deu oportunidade. Uma das coisas que nós precisamos fechar é as brechas. Se você é casado, a Bíblia diz que o homem deve cuidar da esposa como Cristo cuidou da igreja. E assim vice-versa, que a mulher deve cuidar do marido como Cristo cuidou da igreja. Por isso que nós temos visto, irmãos, tantos casais se separando dentro da igreja. Porque a mulher não entendeu que tem que cuidar do marido, porque o marido não entendeu que tem que cuidar da mulher. Por que nós temos visto tantos filhos rebeldes? Porque a mãe não tem colocado o seu filho no lugar, porque o filho não tem entendido que quem manda na casa é o pai e a mãe, não é o filho. O papel do filho é obedecer. Está escutando, filhos, vocês que estão aqui? Juventude, quem manda na casa é quem? Pai e mãe. Repita comigo, vocês que é jovem, diga assim: olha, quem manda na minha casa é o meu pai e a minha mãe. Fala assim agora, nós que somos pais, quem manda na casa, nós que somos pais e mães, diga, quem manda na casa, somos nós, pais e mães. Amém? Está entendendo isso, irmãos? Então são algumas coisas que a palavra não é a igreja, porque a igreja ela só recebe você e torna você a igreja, mas a palavra ela vai de encontro a você e começa a mudar o seu coração, começa a colocar, amados, posições dentro do seu coração para mostrar para você que tudo tem o seu devido lugar. Como a pastora ensinou o pastor Rafael a colocar roupa suja nos cestos de roupa suja. Então tudo tem o
no seu devido lugar. Tudo tem a sua devida hora. Amém? Amém. Então vamos lá. Seja alguém, amado, sóbrio. Qual que é o maior problema hoje? É aquela igreja que é a igreja da inclusão. Pode tudo. A igreja recebe você, você pode continuar bebendo, você pode continuar traindo, você pode continuar mentindo, você pode continuar fazendo o que você quiser, mas não é assim, irmãos. Entrar na igreja, vir na igreja, visitar a igreja, você pode fazer de qualquer jeito, mas para ser membro dela, para andar com Cristo, você tem que ter o caráter de Cristo, você tem que ser como Cristo foi. Irmãos, cá comigo aqui, eu e você, quantos casamentos que foi destruído por causa da bebida? Quantos filhos que estão perdidos nas drogas? É só uma maconha, pastor, dá nada não. Quantas famílias que foi destruído por causa de uma maconha só, né? Pastor, mas é só uma festinha mundana, é só uma noite que eu queria lembrar dos anos 80, o dance, eu queria só dançar a noite inteira ali. Irmãos, Salmos 42, versículo 7, um abismo puxa outro abismo. Ele só precisa de uma porta para entrar na sua vida. A juventude hoje, com o tal do Free Fire, sabe, amados, o que tem levado as vidas ao suicídio? Todas, olha, escuta isso aqui que eu vou falar para vocês que é jovem. Todas as pessoas que suicidaram, todas, que eram da faixa etária de juventude, todos jogavam Free Fire. Todos. Sabe por quê? Porque existem coisas que é demoníaca, irmãos. Existem filmes que são demoníacos. Existem novelas que são demoníacas. Existem jogos que são demoníacos. E a maioria das pessoas que suicidaram, colocaram uma corda sobre o seu pescoço, jogavam Free Fire. Ou, amados, jogavam algo que castigava, que era de tiro. Amados, aquela cena lá nos Estados Unidos, daqueles dois jovens que entraram nas escolas, aqui no Brasil também aconteceu. Todos eles que entrou e matou milhares de crianças, de jovens e amigos, com machadadas, com tiros, com facas, irmãos, jogavam jogos perigosos. Então você que é jovem que está aqui hoje, se você quer ter Deus no seu coração, desinstala esse Free Fire do seu telefone. Desinstala isso da sua casa, desinstala isso do seu coração. Começa a pegar a Bíblia e ler, começa a escutar um louvor. Para nós que somos cristãos, irmãos, a Bíblia não fala que é pecado escutar música secular. Não tem pecado nisso, irmãos. O problema é o que ela vai acumulando dentro do seu coração. Então, se você que ainda é cristão dentro dessa igreja e ainda escuta música secular, ainda escuta o pancadão, o funk, irmãos, ainda escuta a música sertaneja, tira isso do seu coração e começa a edificar a sua casa. A Bíblia diz assim, olha, irmãos, não embriagueis com vinho aonde a cólera é contenda, mas antes enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Como você vai se embriagar do Espírito Santo? Envolvendo com as coisas da terra. E aí, amados, nós fazemos aquele grande dilema. Eu estou parando, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo forças, eu não estou conseguindo. Nós precisamos, amados, é nos render. Mas pastor, eu não tenho força, eu até compreendo você. Porque os dias que nós estamos vivendo são maus, irmãos. Mas deixa eu te dar uma resposta aqui, e de Deus direto para o seu coração. Não precisa esperar mais nada do mundo não, irmãos. A única pessoa que pode ajudar você é Jesus. A única coisa que pode alimentar a sua alma e tirar a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, é a palavra de Deus, irmãos. Nem esse pastor que está aqui hoje, irmãos, ele pode fazer alguma coisa pela sua vida, se você não permitir, se você não auto se ajudar, se você não orar, amados, comigo. Ei, irmãos, eu não oro de madrugada, não é porque eu sou bonzinho demais, não, eu oro porque eu preciso. Ei, irmãos, eu tiro tempo para meditar na palavra, não é porque eu sou bom demais e gosto de leitura, não, irmãos, é porque sem essa palavra eu sou ruim, eu sou mau, eu sou pecador, eu sou a natureza terrível, irmãos. Então,
antigo Rafael ficar dentro de uma jaula é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então o crente, irmãos, ele precisa buscar Deus. E é isso, irmãos. Então ser sóbrio é você andar na luz da palavra. Ser sóbrio é você, amados, não dar ouvido para o pecado, não dar ouvido para o mundo, não dar ouvido para as coisas que Satanás tem jogado. Sabe, irmão, nós precisamos agregar dentro da nossa casa coisas que edificam, coisas que santificam, e sem elas, irmãos, nós vamos perder a guerra. Nós vamos perder, porque se você não vencer no âmbito espiritual, que com Jesus, amados, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que provê todas as coisas, se você não vencer com Ele, irmãos, você não precisa ir à igreja nenhuma, você não precisa, amados, buscar em homem nenhum, porque nem a igreja, nem o homem vai te dar o que esse Deus pode te dar. Então, se Deus não fazer na sua vida, irmão, ninguém mais tem poder. Então a única coisa que eu dou um conselho para vocês, jovens: desinstala o Free Fire, desinstala esses jogos de tiro, desinstala esse jogo de facada, de morte. Para nós que é cristão e já somos adultos, para de escutar música do mundo, para de escutar música secular, para de escutar o sertanejo, para de escutar essas músicas que faz o seu coração chorar, trazer angústia. Vai colocar um louvor, vai escutar, amados, como esses, exaltado, coroamos, nós exaltamos o seu nome santo. Coloque coisas que edificam o seu coração, que levam você para perto de Deus, irmãos. Para de andar com pessoas que estão afastando você de Deus. Comece a andar com pessoas que só falam de Deus para você, que só falam de Jesus, irmãos. Isso parece ser uma coisa chata, é chato, mas se você não colocar isso no seu coração, irmãos, Satanás vai colocar outra coisa pior: a morte. Por isso que nós não podemos aceitar isso, irmãos. Seja sóbrio, ande na luz da palavra. Nós precisamos ser honestos. Se você não quer falar, irmãos, para você que é empresário, para quem quer ser empresário aqui um dia, ou para quem, amados, pensa em colocar algo para você, se você, amados, comprou essa caixa aqui por R$300 e amanhã você coloca ela por 1.000, você pode fazer isso? Você pode, você vai fazer isso. Mas tem um detalhe: quando alguém chegar para você, não fale assim: olha, eu coloquei por 1.000 porque eu comprei por 800. Fala assim: olha, eu paguei um preço bom nela, mas esse é o valor que eu acho que ela vale, então por isso eu estou vendendo por esse valor. Seja honesto. Mas nós temos a mania seguinte: olha, irmão, eu não vou fazer menos para você, porque infelizmente eu paguei caro, e como eu paguei caro, eu não posso te dar desconto. Ah, mas quanto você pagou? Não, eu paguei R$900, né? Estou vendendo por 1.000, estou ganhando só 100. Mentira! E é isso que está acontecendo, amados. A mentira está entrando dentro dos lares. Ah, menino, onde você estava? Ah, mãe, eu estava na quadra jogando bola. Mentira, estava lá no social, estava lá no centro, estava, amados, num campo, estava fazendo outra coisa. Você está mentindo. Ah, marido, onde você estava que você chegou a hora dessa? Aí para brigar, eu estava na casa da minha mãe. Aí pega o telefone: mãe, falei para Elisamar que eu estava na sua casa aí agora, só para nós não brigar. Se ela ligar, ainda põe a outra de mentirosa ainda, só para nós não brigar. Mas se ela te ligar aí, a senhora fala que eu estava aí, por favor. Irmãos, nós não podemos aceitar isso, nós temos que ser verdadeiros. Ah, pastor, isso é muito difícil. É difícil mesmo, mas se você começar a praticar, você vai conseguir. Se você começar a buscar, você vai conseguir. É como a oração: se você não praticar, você não faz. É como a leitura: se você não pegar a Bíblia e abrir e tirar um tempo entre você e ela, você nunca vai ler ela. É igual hoje, você está aqui na igreja, poderia estar mais cheio, não poderia? Mas já pensou se todo mundo fizesse como você? Eu saí do trabalho cansado, cheguei em casa, estava todo sujo de terra, tomei um banho correndo e vim. A minha esposa chegou, irmão, do jeito que ela foi, ela veio e chegou. Outras pessoas veio, da onde chegou, veio, irmão, veio correndo. Mas já imaginou se todo mundo fizesse isso? Aí às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: olha, eu não entendo por que as coisas para você dão certo. Mas será que anda no que você faz? Será que faz como você faz? Será que busca como você busca? Porque o segredo, irmãos, não está em quantas vezes você faz, mas como você está fazendo.
fazendo? Você está fazendo de coração? Então Deus vai honrar você, Deus vai mudar você. Então seja honesto, fale a verdade, doa o que doer, irmãos. Ah, mas pastor, eu quebrei lá o prato na empresa, custa R$300. Como que eu vou falar isso para o patrão? Mas aí a câmera não estava filmando na hora e aconteceu que caiu, colocou no micro-ondas, ele explodiu. Eu vou falar isso, explodiu, porque aí vai tirar fora meu e fora dele. Não, irmãos, fale a verdade. Mesmo que com dano seu, não muda. Fale a verdade. Vem para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, independente das circunstâncias, fale a verdade. Amém? Aleluias. Outra coisa que nós precisamos, isso aqui tudo é a palavra ensinando os obreiros a serem obreiros. Mas amados, a bem da verdade, eu entendo que isso aqui é a palavra de Deus ensinando você a ser crente, ensinando você a confiar no Senhor, ensinando você, amados, como você faz para ficar firme. Porque a maioria das pessoas hoje é assim, olha, amanhã está na igreja, passa 1 ano, 2, aí depois volta para o mundo, volta a beber, volta a fumar. Aí quando está tudo acabado, a mulher larga, os filhos vai para as drogas, alguns morrem, outros adoecem, irmãos, aí volta para a igreja todo machucado, todo ferido, todo, amado, sujo das coisas do mundo, querendo que Deus tire e limpe novamente, quando Deus já poderia ter feito isso lá atrás. Então não perca tempo, irmãos. Não perca tempo com o mundo. Não perca tempo com coisas que não edificam a sua vida. Busque edificar o seu coração. Busque edificar a sua casa. Busque edificar os seus filhos. Busque edificar o seu marido, a sua esposa. Se você é casado, então busca orar com a sua esposa todo dia. Busca orar com o seu marido todo dia. Se pelo menos uma vez na semana, tira um dia para orar com seus filhos. Tira um dia para orar com, sabe, as pessoas que você ama. Tira um dia para você orar pela sua mãe. Tira um dia para você jejuar pelo seu casamento. Tira um dia para você jejuar pela igreja, pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo irmão que está do seu lado aí, que você sabe que está difícil, a vida dele não é fácil, a vida dela não é fácil. Tira isso, jejuma, ora. Você vai ver, irmãos, que a sua vida vai ser diferente. Vamos lá. Não dado ao vinho. O que é isso? É bem claro. Que não bebe, que não toma aspirina, que não usa droga. Porque está comum hoje, é assim, ó. Não, pode beber, desde que você beba socialmente, não dê escândalo. Pode beber sua cerveja, pode beber o seu vinho, pode beber sua cachaça, pode beber sua 51, escondido, desde que ninguém saiba. Pode beber, enche a cara. Não, irmãos. Nós devemos entender que a Bíblia ela não fala sobre as bebidas, ela fala sobre o ato de você embriagar. Sim, mas e se você não tem o controle? Já imaginou o pastor Rafael chegar aqui e falar: olha, a partir de hoje está liberada a cachaça? Quantos irmãos quer chegar aqui tonto, irmãos? Já pensou chegar aqui e falar assim: irmãos, maior Raul aí, negócio é o seguinte, está liberada a maconha. Quando você pegar e estiver angustiado, Cristo dá um tapa na macaca lá e vem para a igreja. Já imaginou falando isso para você, irmão? Já imaginou? Você acha que isso é correto? Sendo que o padrão de Deus é santidade. Sendo que o padrão de Deus, irmãos, é diferente do mundo. Aleluia. É verdade. Irmãos, a Bíblia diz assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Gostou do tapa na macaca, né? A Bíblia diz assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, dá um copo d'água para esse menino que vai morrer aí. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então o padrão de Deus é esse, é o amor. Ah não, eu fico lá perto da irmã Maria, mais perto da irmã Zelita eu não fico. Ah não, eu ando com a pastora, mas esquece, com as outras irmãs eu não ando, eu não me misturo. Que amor é esse? Esse é o amor que tem lá no mundo, irmãos.
Ah, não, eu dou pai do Senhor para o Henrique, mas para o gaúcho eu não dou. Ah, o gaúcho eu sei, né, Zé? Não é não? Ah, então tá. É paranaense, né? É? Ah, você falou uai, agora eu não sei mais se é paranaense ou mineiro. É, uai. Irmãos, então é isso, irmãos. Nós precisamos colocar essas coisas em prática. Mas tem um detalhe: independente de quem faz isso, irmãos, não aponte o seu dedo, não aponte, não critique. Esse é o maior amor, irmãos. É aquele que consegue guardar a sua língua dentro da sua boca. O maior amor é saber que aquela pessoa, irmãos, ela sabe que ela está fraca, que ela está passando por lutas, que ela está sofrendo, que ela está com problema no casamento, que ela está com problema nos filhos, que ela está com problema no trabalho, sabe? Mas ao invés de você falar para alguém ou falar mal daquela pessoa, você guarda para aquilo e vai só diante de Deus e fala para Jesus. Fala: ô Senhor, a missionária Maria está passando por um dia difícil, ajuda ela. Oh meu Deus, a pastora Elisamar está sofrendo tanto, meu Deus, dentro do trabalho, está passando por dias difíceis. Vai lá, Senhor, muda a história dela. Oh meu Deus, a pastora Elisamar já tem 1 ano que não vem na igreja. Oh Senhor, vai lá na casa dela, vai no coração dela. Oh meu Deus, vai de encontro ao Alexandre, muda a história dele. Senhor, ele está usando droga agora, mas não fala isso para ninguém não, irmão, fala só para Jesus. O problema nosso é esse, é que nós vemos as pessoas, no dia da Santa Ceia, nós ficamos assim, ó, olhando. Nossa, lá você viu, a pastora Elisamar não ceiou esse mês, está em pecado. E aí dela passa para outro, para outro. Ó, você viu a Zelita Mal Alexandre? Olha lá, os dois não participou. Provavelmente deve estar um fazendo coisa errada com o outro, ou deve estar brigado os dois, né? Dormindo separado. E aí nós começamos, amados, a deixar com que o membro mais pequeno do nosso corpo tome conta de nós. E isso não é ser irrepreensível, irmãos. Isso não é, amados, andar com as características de Cristo. Ah, porque, amados, tem o fulano de tal que está usando a droga. E não, irmão, ora por ele. Esse é o verdadeiro cristão. Então, pastor, quem pode pregar a palavra? Aquele que entregou a sua vida para Jesus. Mas quem é apto de ser usado por Deus? Aquele que começa a imitar as obras de Cristo. Por isso nós falamos disso aqui, ó, irrepreensível, alguém que vive para uma pessoa só, que é o sóbrio, que é honesto, que é hospitaleiro, que uma das coisas aqui, irmãos, que é apto para ensinar, eu vou fechar isso aqui para a gente orar. Olha o que a palavra de Deus diz, que você tem que ser apto a ensinar. Como que é isso, pastor? Irmãos, um dia quando você chegou aqui nessa igreja abraçou você. Mas um dia você começou a estudar um pouquinho a palavra de Deus. E aí você adquire um conhecimento. E tem alguém aqui dentro da igreja, vamos supor, o pastor Alexandre, ele não tem muita sabedoria, porque ele não tem muita leitura. E aí ele tem dificuldade de interpretar alguns textos da Bíblia. Ele tem dificuldade de ler. Mas aí o Alexandrinho, o Zé Henrique, eles já estudaram, aprenderam a ler, aprenderam a interpretar os textos. E aí eles pegam e olham para o Alexandre e dizem assim: ah, está falando besteira, está falando asneira, coitado, vamos falar para o pastor, não vamos deixar ele mais não, porque isso, aquilo, aquilo outro. Não, irmão, quem tem conhecimento, ele tem que saber ensinar, ele tem que saber a hora de falar, ele tem que saber a hora de escutar. Então, pastor, o que o senhor está tentando fazer aqui hoje? Eu estou tentando fazer você ficar mais parecido com Jesus. Porque Jesus, ele sabia a hora de falar, ele sabia os lugares para entrar, ele sabia a maneira de viver, ele sabia a maneira de frequentar os lugares, ele sabia a maneira de vestir. Tudo isso são coisas. Ele foi no casamento, e olha para você ver, aí o pastor está falando da bebida, mas Jesus transformou a água em vinho. Mas a pergunta foi: você teve relato que Jesus encheu o caneco e ficou doidão ali? Não, irmãos. Ah, mas e se eu tomar uma taça de vinho? Quem é você para condenar? Ah, mas então o senhor está... Não estou desfazendo, eu só estou falando para você que o julgamento, irmãos,
faz de você pior do que quem está praticando o pecado. É mister que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Vamos supor, nosso irmão Johnny foi lá e roubou, irmãos. Roubou ali, fez maior bagunça dentro da casa e tal. E aí alguém viu. E aí o que acontece? Ele começa a criticar o irmão Johnny, mas aí o irmão Johnny vai lá, arrepende, devolve tudo que roubou, inclusive o dinheiro. Aí alguém começa a julgar ele, diz assim: ó, você viu o Johnny, que ele é o ladrãozinho do Santa Rita. Você viu o Johnny, que lá é o bandido, que lá não tem conserto para ele. Aí começa a correr o boato dentro da igreja. Aí ninguém quer sentar perto do Johnny, porque ele é o ladrão. Mas e se eu for o ladrão que se arrependeu e ganhou a salvação? E você foi a igreja que está aqui apontando o dedo e nunca mais vai subir. Então nós temos que pensar nisso tudo, irmãos. Ser cristão é muito mais do que andar bonitinho, é muito mais do que ter terno para o homem, ou vestir uma saia, ou mulher não vestir calça. É muito mais do que a mulher ter um brinco na orelha, ou passar um esmalte, ou passar um batom, ou colocar uma tiara no cabelo. É muito mais do que isso, irmãos. Ser crente tem a ver com o próximo, tem a ver com você amar quem está passando por dificuldade. Esse é o verdadeiro cristão, que pode pregar, que pode orar, que pode aconselhar e ajudar você a ir para perto de Deus. Amém? Todo mundo entendeu a mensagem de hoje então? Amém. Aleluia. Então, irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés. Por último, é aquele que governa a sua casa. E essas características é o que vai fazer você governar a sua casa. Essas características é o que vai fazer você andar na atmosfera espiritual. Amém? Hoje eu não vou chamar todos aqui, porque já passou do horário, irmãos, mas eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e a outra no seu coração. Querido Deus, nós aprendemos aqui nessa noite algumas características, algumas coisas, ó Deus, que nos fazem andar mais perto de Ti, a estar, ó Deus, ó Pai, mais perto dos céus. Por isso, nessa noite, ó Deus, tira tudo aquilo que não provém de Ti na nossa vida. Ensina, ó Deus, ó Pai, esta igreja, a dominar a nossa língua. Ensina-nos, ó Deus, a dominar a nossa alma. Ensina a dominar a nossa casa, praticando essa palavra, sendo irrepreensível, não andando, ó Deus, ó Pai, com coisas desonestas, não falando de qualquer forma, sendo apto a ensinar, hospitaleiro, cuidadoso, amoroso, ó Deus, aquele que anda vivendo a Tua palavra de verdade, não criticando, nem julgando o próximo, nem julgando a casa do alheio, ó Deus, em nome de Jesus. Mas uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que ora pelo pecador, uma igreja que intercede por aquele que está errando, uma igreja que ama o pecador, mas não concorda com o pecado, mas mesmo assim ama o pecador e luta por ele, ó Deus, luta por ela, luta pelo filho que está nas drogas, mas não concorda com ele usar drogas, luta pelo filho que está no adultério, na prostituição, mas não concorda com ele, ó Deus, desse ato, mas ama ele, meu Deus, terrivelmente. Por isso, da mesma forma, não concorda com muitas coisas que o marido faz, mas ama ele terrivelmente. Não concorda com muitas coisas que a mulher faz, mas ama ela terrivelmente, ó Deus, como o Senhor amou a igreja. Por isso, Pai, nos ensina a viver e acolher esse amor dentro da casa, dentro da igreja e sobre a nossa alma. Ensina-nos a andar como o Senhor andou. Ensina-nos a ter o coração do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amados, nós vamos encerrar o culto dessa noite, lembrando a todos, amados, que domingo nós estaremos aqui para a honra e a glória do Senhor. Domingo agora eu e minha família vamos estar no bairro Vila Nova, mas o pastor Alexandre vai estar aqui com a sua família, em nome do Senhor Jesus. E, amados, amanhã nós teremos culto no bairro Vila Nova a partir das 7h30. Tem sido uma bênção, o dia que você puder ir lá, faça um esforcinho, tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Então vamos encerrar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. A igreja diz: está encerrada em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aquele dia a gente fica até enorme.